Esse aqui é simplesmente o melhor livro para quem quer aprender como ler bem. E aí pessoal, meu nome é George, esse é o GeoLer e GeoLeu Como Ler Livros de Mortimer Adler, esse livro publicado pela editora E-Realizações. Pessoal, o livro Como Ler Livros, o guia clássico para a leitura inteligente, é simplesmente o que o nome diz, né? É um clássico, o melhor livro nessa área, porque ele entra em alguns detalhes, em algumas minúcias que por vezes a gente não pensa a respeito de leitura, da leitura de livros. E ele é um livro de caráter assim bastante prático, apesar de ter ali um toque filosófico em um ponto ou outro. O objetivo dele é ser, digamos assim, um manual de leitura. Tem gente que diz que tem dificuldade para ler livro ou de assimilar ao máximo. E o Adler fala que, de fato, a leitura não é algo simplesmente que acontece. Alguns vão até pensar em leitura como simplesmente alguém alfabetizado, identificando ali no texto o que significam aquelas palavras. E não, leitura é muito mais do que isso. Logo no começo, o Adler fala sobre como leitura é trabalho, leitura é disciplina, leitura é um esforço e você precisa aprender, você precisa treinar. Não é algo que você simplesmente faz, é algo que você precisa aprender como se faz e mesmo assim, quando você já aprendeu, você ainda pode melhorar. Uma coisa que ele comenta também é que é importante você ler livros que te levem ao crescimento, ao aprendizado mesmo. Livros que tenham certo grau de dificuldade e que, à medida que você vai lendo, esses livros te levam para cima para você crescer, aprender mais, desenvolver mais. Não ler apenas qualquer coisa ou ler livros que são apenas no mesmo nível que você, digamos assim. A ideia é que livros sejam professores mesmo. E se você quer um professor, você quer um professor que te ensine e que saiba mais do que você. E ele fala de como você deve ler livros de fato com essa perspectiva de que um livro é um professor, de tal forma que à medida que você for lendo, se você tiver alguma dúvida, você deve projetar aquela dúvida e esperar que o livro te responda. Querido livro, querido professor, qual é a resposta para esse dilema? Eu não entendi essa questão, como é que eu posso entender isso melhor? E esperar que o livro assim responda. Nem sempre isso acontece, mas logo de início já é um bom exercício para a gente pensar em como ler livros, né? O Adler mostra para nós como existem 4 níveis de leitura e depois de uma introdução sobre como a importância de ler livros bons, de se dedicar, de como a leitura é algo que deve ser um esforço, né? Um trabalho. Depois dessa primeira parte, ele passa o restante do livro a comentar os 4 níveis de leitura. Pensar em nível é algo interessante porque cada vez que você está em um nível superior, você necessariamente teria que passar pelo nível inferior ou anterior. O primeiro nível de leitura é a leitura elementar, que é basicamente o ato de ler em si mesmo. É o ato de identificar, é o ato de perceber, é o ato de interpretar no seu nível mais básico ali, de você olhar para uma palavra, de você olhar para palavras reunidas, entender aquela frase, identificar parágrafos, é o nível mais básico mesmo ali, de quem, digamos assim, está alfabetizando. E a princípio, quando eu olhei esse nível, eu pensei, poxa, mas que coisa boba, né? Por que ele tá falando sobre isso? Isso aí a gente sabe, né? não subestime pensar nos 4 níveis de leitura. Porque até mesmo o nível elementar, que é o mais básico, é algo que você pode ser aperfeiçoado e pode melhorar. É dentro do nível elementar que vai influenciar, por exemplo, a sua dificuldade de ler livros talvez com uma fonte muito pequena ou a necessidade de ler livros com uma fonte maior. Qual facilidade você tem de transitar de um formato físico para um digital, a depender de qual dispositivo digital que você vai ler. É nesse nível também que vai influenciar a sua capacidade de ler de maneira mais rápida. É claro que isso depende do tipo de leitura também, no sentido de gênero literário, mas também no seu treinar os olhos. Isso não é algo que o Adler fala, mas está dentro dessa categoria, né? Qual a capacidade que você tem de olhar de uma ponta para outra e perceber ali a frase, o texto, enfim. Então é interessante esse destaque para um nível aí mais básico do que a leitura, em um nível elementar. Mas é básico ao ponto de que ele gasta apenas um capítulo, então vamos falar dos outros. O segundo nível é a leitura inspecional, que se o primeiro tem a ver com o ato de ler de maneira mais fundamental ou básica, a leitura inspecional tem a ver com o conhecimento. É de você pegar um livro do início ao fim e você folhear ele e você saber dizer mais ou menos do que aquele livro se trata ou qual a metodologia daquele livro. Sim, isso é um tipo de
leitura de livros. Por exemplo, agora que eu falei que existem esses níveis, vocês podem olhar, por exemplo, aqui o sumário do Adler, e vocês vão ver aqui uma parte 1 falando de dimensões da leitura, onde você percebe o que é a leitura. Ele fala de níveis de leitura no segundo capítulo. Quando você vê que a parte 2 se chama o terceiro nível da leitura, a leitura analítica, você já percebe como o terceiro nível tem uma atenção maior e ele gasta aqui boa parte do livro, um pouco mais do que 100 páginas, só para o terceiro nível da leitura. Então, só em olhar brevemente para o sumário, você já tem mais ou menos uma ideia de como entender a importância da leitura. E os níveis de leitura, você entende basicamente o conteúdo deste livro. Isso é o que ele chama de leitura inspecional. Muitas vezes isso é suficiente, a depender do tipo de leitura, do nível exigido para certos livros, muitas vezes é suficiente para você dizer se aquele livro é bom ou não, se é útil ou não, se vale a pena comprar ou dedicar tempo para aquele livro ou se não vale a pena. O segundo nível é bem importante. E aí vem o terceiro nível de leitura, que é a leitura analítica. E o propósito desse nível é o aprofundar-se. Este livro, ele se dedica aí mais ou menos a metade do livro é para falar de leitura analítica. Se a leitura elementar é o ler no seu sentido mais básico possível, a leitura analítica é o ler da sua forma mais plena. É um ler bem, é um ler para entender, para aproveitar o máximo. É na leitura analítica que você lê calmamente, que você faz anotações. É na leitura analítica que você percebe a diferença de você ler um livro técnico e de você ler um livro poético, uma literatura. É pela leitura analítica que você percebe como tratados filosóficos devem nos levar à reflexão e produzir alguma resposta àquilo, seja de concordar ou não, e como a leitura teológica deve te levar à piedade e à adoração a Deus. Então o Adler gasta boa parte do livro para falar sobre o que é leitura analítica, como você aproveitar ao máximo os livros que você lê. É claro que nem todo livro você há de fazer uma leitura analítica, no sentido de que é necessário gastar-se tanto em um livro. Inclusive, o prefácio aqui de José Monir Nasser, e se eu falei seu nome errado, me perdoe, mas ele faz uma tabela aqui mostrando os níveis de leitura e os tipos de leitura, né, dos gêneros literários e o que ele pensa de como ler cada um dos gêneros literários. Mas é algo bem interessante e quando você entende que você precisa aproveitar o máximo daquilo, você tem que entender de acordo com o tipo de livro, e aí vem uma outra parte do livro que ele gasta bastante tempo também, que é como ler cada tipo de livro. E ele coloca aqui como ler livros práticos, como ler literatura imaginativa, como ler narrativa, peças e poemas, como ler livros de história, como ler ciência e matemática, como ler filosofia, como ler livros de ciências sociais. Se você ficou curioso, dentro de livros de filosofia, ele tem aqui uma nota sobre teologia. Vou ler um capítulo para você ver como a visão dele sobre a teologia nos ajuda a ler teologia. Olha só, se você não faz parte dessa igreja, se não professa essa fé, ainda assim pode ler bem um livro de teologia dogmática se tratar esses dogmas com o mesmo respeito com que trata os pressupostos de um matemático. Mas é preciso ter sempre em mente que um artigo de fé não é algo que os fiéis presumem. A fé, para aqueles que a possuem, não é uma opinião provisória, mas a forma mais certa de conhecimento. Então olha só que interessante, né? Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, quando você lê, e aplicando aos cristãos, né? E esse como é um canal cristão, quando você lê um livro de uma opinião diferente, se você é sensacionista, lendo um livro pentecostal, ou se você é pentecostal, lendo um livro reformado, ou se você é batista e vai ler uma obra de um presbiteriano, você precisa entender que para aquele autor que escreveu dessa forma, ele entende aquilo como real e como verdadeiro. E se ao expor o ensino dele, ele faz de uma maneira como a teologia dogmática, e aqui ele dá uma breve descrição do que seria a teologia dogmática, de maneira expositiva e propositiva, não necessariamente dando explicações, você precisa entender dessa forma, senão você vai ficar, nada a ver isso aqui, nossa, ele nem explicou isso aqui, e você não vai aproveitar o objetivo daquele livro. Então essa seria a leitura analítica, e aí o quarto nível de leitura seria a leitura sintópica, que é a leitura para estudo. Seria uma leitura, digamos assim, coletiva, de você pegar um assunto e ver o que esses vários livros já falaram sobre o assunto. Se a gente vai falar sobre leitura, o que este livro falou sobre leitura, o que aquele livro falou
falou sobre ler livros, o que aquele outro livro falou sobre disciplina ou sobre esforço, e pegar todos aqueles livros pensando sobre a leitura em assuntos diferentes e assim você assimilar aquilo. Na leitura analítica, você é servo do livro, você deixa ser conduzido pelo livro e o livro é o seu professor. Na leitura sintópica, isso inverte. Você é quem manda e os livros estão para te servir. E como cada livro vai te servir? Algum vai te servir para te dar um esboço geral, outro vai te servir para falar daquele assunto específico, outro vai servir como uma ilustração, como aquele personagem naquela história vivenciou algo que tem a ver com o que você está pesquisando ou estudando. Então, basicamente na leitura sintópica a gente tem uma leitura para estudo e é quase uma leitura para produção de algo, para você escrever, seja um artigo ou uma monografia. Não é exatamente nesses termos, mas é geralmente por aí quando a gente vê a leitura sintópica na prática. Então, resumindo aí os 4 níveis de leitura, em primeiro lugar você tem a leitura elementar, que é o ato de ler da sua forma mais básica e fundamental possível. O segundo nível é a leitura inspecional, que é para você perceber o todo, uma visão mais geral e panorâmica daquele livro, do que ele trata, qual a sua estrutura, se ele é útil ou não. O terceiro nível é a leitura analítica, que é o ato de ler da sua forma mais profunda, para entender mesmo de fato. E o quarto nível é a leitura sintópica, que é quando os livros te servem, quando um assunto é o condutor e você vê como diversos livros atendem àquele assunto. Recomendo demais a leitura desse livro para quem estiver buscando aprender melhor a ler, para quem estiver estudando, acabou de entrar na faculdade ou tem um anseio de comprar mais livros e aproveitar melhor os livros que tem, acha que está fazendo leitura, mas não está assimilando bem o que está lendo. Leia esse livro e leia calmamente. Ele não é um livro difícil de entender, mas como um livro prático, ele traz tanta informação e tantos detalhes que não é um livro também para você ler com pressa. Leia com calma, pondere sobre ele. Eu recomendo você fazer uma espécie de resumo, pensar ali nas principais ideias e ir tomando nota para você aproveitar e assimilar ao máximo. E espero que te ajude. O link vai estar na descrição para você aproveitar bem. E esse link aí é o link da Amazon. Você sempre comprar qualquer coisa na Amazon, você comprando pelo meu link, você me ajuda, você não paga nada mais por isso. E dá uma ajuda, dá um incentivo para a gente sempre continuar falando aqui de livros e de leitura. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até uma próxima e tchau!